em 31 de outubro de 1938, quando pela primeira vez reunimos os enfermeiros de Campinas, que nesta ocasião era reduzido o número de enfermeiros. A população de Campinas também era 70 mil habitantes, hoje é 1.100.200.000. Mas nós organizamos o sindicato direto, conforme a lei vigente de então, né? Quando entramos com o processo no Ministério do Trabalho, o nosso processo foi impugnado porque já havia uma lei que modificava o sistema de organização sindical. Então nós retrocedemos para uma associação de classe, a Associação dos Enfermeiros Empregados em Hospitais de Campinas. Só fomos reconhecidos como associação pelo Ministério do Trabalho. Agora, só em 41 é que nós recebemos uma carta sindical, em 1941, que o sindicato se tornou organizado legalmente, né? E desde então ele está funcionando. Poderia funcionar sem essa carta ou era obrigatória? Era obrigatória, né? Nenhuma associação de classe pode funcionar sem. Todas as associações de classes, mesmo a associação profissional, que seja vinculada ao Ministério do Trabalho, ela tem que ser reconhecida pelo Ministério do Trabalho. A Lei 1502, então, nos deu a carta sindical, Sindicato dos Enfermeiros, o nome era Sindicato dos Enfermeiros e Empregados em Hospitais. Agora parece que foi modificado. Secretário, por quanto tempo o senhor foi presidente do sindicato? Em 1938, o presidente era um companheiro Manuel Gonçalves Cunha. Mas já em 1941 ele não pôde assumir a presidência porque ele era brasileiro naturalizado. Então eu que era secretário, assumi a presidência de 1938 até 64, mas revezando, né? Revezando. Eu fui, durante 25 anos de vida do sindicato, eu fui presidente uns 20 anos, 18, 20 anos. O secretário me diz uma coisa, como é que surgiu a articulação para se fundar o sindicato? Surgiu pelo seguinte, os enfermeiros trabalhavam sem nenhum diploma legal, sem nenhuma carta. Qualquer um ia trabalhar no hospital, fazia a prática e se tornava enfermeiro. Nos anos de 35, 36, se não me falha a memória, o presidente Getúlio Vargas legalizou a profissão do enfermeiro através de um decreto 34.774, é o nome do decreto. Através desse decreto, os enfermeiros que contavam com mais de 5 anos de profissão num hospital, eles recebiam do governo um título, que é o meu, é o título profissional, certificado de enfermeiro prático licenciado. Então nos dava o direito de exercer a profissão legalmente. Foi na base dessa premissa da lei que nós íamos fundar uma associação. E em São Paulo, o então interventor Adhemar de Barros criou também o decreto 10.068, que era um prolongamento do decreto 37.744. Foi com essa finalidade que nós queríamos reunir. O sentido nosso era mais legalizar a profissão do que propriamente reivindicar salário ou outro tipo.
Quer dizer que o sindicato nasce muito mais por uma questão de profissionalização Perfeito. do que pela questão política. Questão, vamos dizer, reivindicatória salarial. Era mais uma questão de legalização da profissão. Mas aí nessa Assembleia de 31 de outubro, a maioria dos presentes optaram pela formação do sindicato. Eu, por exemplo, era contra, eu e um grupo, o grupo dos fundadores mesmo, eu, Manuel Gonçalves Cunha, Antônio Mamoni e Arcésio Comuti e outros, nós éramos favoráveis à associação, mas o sindicato é que prevaleceu, porque a maioria votou pelo sindicato. Seu Vitório, me diz uma coisa, nas décadas de 40 e 50 ocorreram muitas greves, chegaram a ocorrer greves? Né? Nenhuma. As greves de 1930 até 1945 não houve uma greve no Brasil. E quem quebrou o gelo das greves foi o Sindicato dos Bancários de São Paulo, que em 1945 promoveram uma greve, aliás, uma greve grande. A greve era punida com cadeia, era o regime ditatorial, não era permitido greve. Havia, depois de muito tempo, foi estabelecido o chamado dissídio coletivo, que até hoje prevalece em certos casos. Mas a greve mesmo era proibida. E o sindicato dos enfermeiros, né, que começa com essa tentativa de se organizar uma associação, nunca teve problema com o governo de Getúlio? Não, nós nunca tivemos problemas. Houve lutas assim, vamos dizer, no campo sindical. Por exemplo, o presidente, em 1949, o presidente não era Getúlio, era o Marechal Dutra, né? 49 era Dutra. O próprio governo convocou o Congresso Sindical Nacional. E esse Congresso Sindical Nacional foi realizado no Rio, no campo do Vasco da Gama, no estado do Vasco da Gama. Ali reuniram os sindicalistas de todo o Brasil. Então formou uma corrente, era a corrente mais progressista, mais avançada, que entre as teses que iam ser elaboradas, elas se pronunciaram pela tese da Confederação Nacional dos Trabalhadores, CGT, Confederação Geral dos Trabalhadores, CGT. Mas a outra parte dos sindicalistas não concordava. Então, houve um rompimento, uma explosão no Congresso. Uma parte ficou com o lado de lá e outra parte ficou com o lado da Confederação Geral dos Trabalhadores. Depois, o Congresso continuou com a Confederação Geral dos Trabalhadores, com os sindicatos progressistas, ou vamos dizer, de esquerda, mais de esquerda. Mas esse Congresso depois perdeu a validade, o governo não reconheceu. Tanto que destituiu das diretorias dos que haviam aprovado a confederação, essas diretorias foram destituídas. Eu não participei do Congresso, mas foram 2 companheiros de Campinas. E esses 2 companheiros, mais eu, fomos destituídos da diretoria. O sindicato sofreu então uma intervenção. Isso em 49? Isso foi em 49. O sindicato sofre uma intervenção? Sofre uma intervenção em 49. Mas o interventor era companheiro nosso, tá? De sorte que o sindicato funcionou sempre da mesma forma. E quem é que foi esse interventor? Foi o Amâncio Bueno Júnior. E qual foi o critério usado para que ele fosse nomeado interventor? O senhor se lembra? Não, aí era o governo que nomeava, era o Ministério do Trabalho.
Aqui em Campinas era o Departamento Estadual do Trabalho, a Delegacia do Trabalho, melhor dizendo, que escolhia um interventor. E essa situação de intervencionismo no sindicato, no governo Dutra, o ministro do Trabalho era aquele almirante, esqueci o nome dele, esquecemos o nome dele agora, esqueci o nome dele. Esse almirante era um reacionário mesmo, né? Um homem de direita. Então a intervenção no sindicato durou até até 53, 54 durou. Mais ou menos até o fim do governo... Do governo Dutra, o governo... Não, ela durou até o governo Getúlio. Até o final do Getúlio entrou em 51, parece, né? Aí quando o Getúlio entrou, o João Goulart foi ministro do Trabalho, aí acabaram as intervenções. Aí voltou as eleições no sindicato. Mas eu não concorri às eleições nessa ocasião. Então foi eleito um rapaz chamado Gerardo Domingos. Depois do Gerardo Domingos eu reassumi a direção do sindicato em 58. Em 58 até 64. 64 fui passado para escanteio novamente. Seu Vitório, pessoalmente o senhor era ligado a algum partido? Era Partido Comunista. Partido Comunista. É. A diretoria que eram ligados ao Partido Comunista ou era só o senhor? No meu tempo era só eu. Tinha o chamado simpatizante, mas não eram membros do partido. Não eram membros ativos do partido. Os companheiros do sindicato sabiam que você era do PCB? Sabiam. Isso nunca... Não. Havia, de vez em quando, umas discussões assim, mas eu fui sempre respeitado no sindicato como membro do partido. Nunca houve. Seu Vitório, mais ou menos nesse período, criou-se uma federação interestadual de enfermeiros, né? Qual era o objetivo dessa federação? Essa federação, como dizia, o sindicato atuou mais em função de legalizar enfermeiros do que propriamente reivindicar. Apesar que as reivindicações as negociações para reivindicações em Campinas, principalmente, foram sempre coroadas de êxito. Eu nunca tive problema para aumento de salário, sempre tivemos acordo, sempre os hospitais concordaram. Por ocasião daquela grande greve de São Paulo, quando São Paulo parou, não me ocorre o ano agora, foi a única vez que na história que São Paulo parou, que os trabalhadores reivindicavam 22%, para tanto organizar uma greve que, como disse, parou todo o estado de São Paulo. Campinas não parou, algumas categorias pararam, mas a nossa não. Naquela ocasião, eu consegui 20% de aumento, um aumento considerável, 20% de aumento no salário geral para todos. Sem greve, sem nada. Mas a nossa função era justamente legalizar enfermeiros. Tanto que quando eu reassumi em 58, eu logo me pus a campo. Eu organizei os cursos preparatórios para enfermeiro, com professores de enfermagem e tudo. E durante o ano de 58, 59, 58, 69, 50, 60, 61, eu legalizei quase todos os enfermeiros do estado de São Paulo, porque a minha escola abrangia todo o estado, toda a base territorial.
Sr. Vitório, e por essa época, o senhor poderia me dizer como é que eram as condições de trabalho nos hospitais? Quando eu comecei, as condições eram tremendas. Em 38, o trabalhador do hospital, inclusive o enfermeiro, ele não tinha horário de trabalho. Ele fazia um horário de 14 horas por dia e não recebia hora extra. Uma das grandes conquistas do Sindicato dos Enfermeiros foi justamente o restabelecimento do horário normal de trabalho de 8 horas. Isso foi uma luta que o sindicato empreendeu e que foi também, era uma luta, era um problema de direito, não tinha, né? Houve alguma resistência, isso é natural que há, mas no fim todos os hospitais concordaram com o horário, mas foi antigamente as condições de trabalho eram essas, eram 14 horas por dia, sem folga, sem hora extra, sem nada. E havia casos de contaminação? Não, não. No meu tempo, para a senhora ver, no nosso tempo, apesar de não ter sido descoberto o antibiótico, não tinha nem a sulfanilamida e nem a penicilina. Aquele tempo era muito menos a contaminação. Pelo menos nos hospitais de cirurgia. Houve no passado, mas isso é coisa velha que nem convém mencionar, um hospital aí que havia contaminação, mas isso é coisa velha, isso era fruto da época mesmo, vamos dizer, da deficiência científica, né? Então, mas já no meu tempo era difícil a contaminação do hospital. Quer dizer que a categoria não enfrentava esse tipo de problema que diz respeito à insalubridade no trabalho? Tinha a insalubridade para os trabalhadores do raio-x, né? Mas esses têm uma lei especial. Tem uma lei especial. Mas só havia para esse tipo de... Porque o hospital de cirurgia não é um hospital de doenças contagiosas. Okay? Cirurgia não é contagiosa. Só o raio-x que era considerado a insalubre, como é considerado, como é mesmo, né? Mas de um modo geral não havia. Sr. Vitório, no início da década de 70, governo Médici, o sindicato participou de inúmeras organizações sindicais. Mas aí eu já não estava. Sim, mas só para a gente ter um quadro. Federação, confederação... Isso na década comecei na década de 70. Plenário 61, 62. Plenário sindical, qual o objetivo? Não, o plenário sindical foi antes de ter. É como na ocasião, eu retomando aquele ponto da Federação Intersindical Nacional, né? Ela tinha um sentido mais, como eu falei, mais de legalidade, mais no sentido de legalização dos profissionais de enfermagem. Agora, essa federação foi fundada também nos anos 60, não me falha a memória por aí. Final de 59. Final de 59, exatamente. Final de 59. Eu fui um dos fundadores também o nosso sindicato foi um dos fundadores. Mas no governo Getúlio, com o João Goulart no Ministério do Trabalho, houve uma grande abertura. Aqui já tinha abertura também. Houve uma grande abertura democrática, sindical principalmente. Então acabaram-se as intervenções, foi restabelecido o direito de greve, né? Nós lutamos contra um decreto antigreve, eu esqueci o número do decreto, não sei se era 4.090, um famoso decreto antigreve. Esse decreto nós derrubamos e as greves foram restabelecidas. E foi criado também em São Paulo, não a federação, foi criado
uma organização com um tipo de federação. Não sei se era pacto de unidade sindical, coisa mais ou menos assim. É. E aqui no interior tinha o chamado plenário sindical. O plenário fazia parte do pacto? Fazia parte do pacto. Mas aí já era um sentido de luta reivindicatória salarial. O pacto sindical. Eu fui vice-presidente do pacto sindical aqui de Campinas. Nessa época, onde teve uma reabertura democrática, qual era a participação da base dentro do sindicato? Como é que era a participação? A participação? Como é que a categoria participou mais ativamente no sindicato, né, nesse período? Olha, para ser franco, a categoria só se movimenta nas ocasiões de reajuste salarial. Fora disso, a categoria tem pouca participação. Aqui em Campinas, como eu falei, aqui em Campinas com a legalização da profissão, com aqueles cursos de preparação para os exames de enfermagem, então a categoria tinha uma movimentação. Mas fora disso, a categoria só se movimenta nas ocasiões de aumento salarial. Né? Sr. Vitório, como é que as lideranças sindicais viam o governo do João Goulart? Qual era a relação? A relação dos trabalhadores de todo o Brasil com o governo João Goulart era vamos dizer, de absoluta adesão ao governo Goulart. O governo Goulart não teve uma oposição no campo trabalhista. Que eu saiba, não teve uma oposição. Por volta de 1963, se não me engano, o Sindicato dos Enfermeiros mandou um telegrama para o João Goulart se solidarizando com ele, se não me engano, em torno de uma questão havida com o governador Carlos Lacerda. O senhor se lembra disso? Desse telegrama, não. Eu me lembro de um telegrama que eu mandei para o João Goulart, ou para o ministro do exterior, não me lembro bem, o Lima, foi na ocasião da invasão de Cuba pelas forças norte-americanas, na invasão da Ilha dos Porcos, Baía dos Porcos. Lá. Nessa ocasião eu mandei um telegrama para o governo pedindo que o governo tomasse uma posição face àquele ato bélico, né, do governo americano. Agora dessa do Lacerda não me lembro. Não me lembro, não. Mas de qualquer forma, nós sempre fomos solidários ao João Goulart. Fomos sempre solidários. Aliás, eu acho que 100% dos trabalhadores eram solidários com o João Goulart. Nas vésperas de 64, Sr. Vitório, vocês tinham ideia do golpe que estava sendo articulado? Olha, nós tínhamos ideia da articulação do golpe, porque quando houve aquele famoso comício da Praça da República em São Paulo, 13 de março de 64, né? 13 de março de 64. Eu até recebi um aviso que o golpe estava em preparação. E esse aviso devia transmitir aqui em Campinas. Acontece que ninguém acreditava no golpe. Ninguém acreditava no golpe. Era, como se diz, o apoio que o João Goulart tinha de todos os trabalhadores. Então se esperava que se surgisse um golpe, os trabalhadores assumiriam uma defesa, uma posição de defesa do governo, através de greve e tal.
a crença era assim cética quanto ao golpe. O golpe foi quase uma surpresa, apesar que já se sabia daquela preparação. Mas ninguém poderia supor que o golpe fosse coroado de êxito como foi. Porque o governo contava com a segunda região militar aqui de São Paulo, que depois traiu, né? Aquele general alemão, como é que chamavam? Kruger. O Kruger era compadre do João Goulart. E ele traiu o João Goulart. O João Goulart confiava nele, confiava no Comando do Sul, mas o Kruger entrou no jogo dos golpistas e o golpe veio. Queria voltar um pouco antes da gente discutir o golpe especificamente. Ainda no governo do João Goulart, o senhor falou que os sindicatos conseguiram derrubar um decreto antigreve, antigreve. De que governo que era essa lei? Essa lei vinha do tempo de Getúlio, do tempo da ditadura de Getúlio. Nesse período todo de 37, 38 até 61, era ilegal fazer greve. Era ilegal. A gente sabe que ocorreram algumas greves. Né? Nos grandes períodos que não teve, que não houve greve, que se falou que até assim, 45 pelo menos, só teve greve sindicatos bancários em São Paulo, só. Que o sindicato de Campinas quase não fazia greve, não era necessário. A gente sabe que a repressão era muito forte, né? A repressão era forte. A repressão era forte, pois você não podia organizar uma assembleia no sindicato que o sindicato para realizar uma assembleia tem que pedir autorização à polícia. Era uma ditadura fera. O senhor sabe se dentro dos hospitais os enfermeiros conseguiam criar algum tipo de organização para enfrentar essa repressão, para conseguir suas conquistas e escapar dessa repressão mais brutal? Que não fosse a greve especificamente? Não, sabe por quê? Havia uma forte corrente de dirigentes sindicais, uma grande maioria, melhor dizendo, que era favorável ao Getúlio. Entende? Era favorável ao governo. Tanto que quando surgia um dirigente de esquerda, esse dirigente de esquerda era olhado pelos outros sindicatos que eram ligados ao governo com uma certa desconfiança. Então, quando havia uma reunião intersindical, o elemento de esquerda, se fizesse uma proposta, essa proposta era logo derrubada, porque era produto da esquerda. Então não houve uma maneira de resistência por parte da base sindical dessa repressão que teve? Não existia outra maneira de se associar, de se lutar? Não havia, filha. A única maneira eram os comunistas, melhor dizendo, claramente falando, eram os comunistas tomarem o sindicato, assumirem o sindicato, através de eleições, é claro. Trabalho de preparação dos associados e chegar ao sindicato. Foi com isso que nós conseguimos aqui em Campinas colocar na direção do sindicato, de quase todo o sindicato, elementos do Partido Comunista. Isso foi a partir de 52, 53. Mas até 53, assim, aqui dominava o getulismo, né, por assim dizer. Tinha algum sindicato, algum partido conseguiu ter maioria na direção? Porque é diferente ter muitos elementos. Nas eleições sindicais? Se teve algum sindicato, o partido conseguiu ter maioria na diretoria? Pois não, teve. Os enfermeiros já era. Esse não, já era.
mas sindicato da alimentação, sindicato da construção civil, sindicato dos eletricitários, sindicato dos borracheiros, é o nome que se usava, né? Sindicato Trabalhador da Borracha. Todo esse sindicato dos vidreiros, todo esse sindicato, já os comunistas ganharam as eleições e tinham a maioria. Os enfermeiros também? Os enfermeiros já era. Mas tinha maioria na diretoria? Não, o sindicato tinha, como eu falei, os simpatizantes, não tinha maioria não. Mas de certa forma, as plataformas do partido eram mais ou menos que encaminhadas pelo sindicato, dava para passar as propostas do partido. Mas não tinha muita questão de plataforma, sabe, porque havia uma legislação rígida contra o sindicato, né, contra o problema assim que freava o sindicato. Né? Por exemplo, vocês têm uma ideia, o pretendente a um cargo sindical, pretendente ao cargo sindical, à eleição sindical, ele tinha que passar por um processo que era um verdadeiro dossiê. Ele tinha que apresentar atestado de ideologia. Eu não precisei em 58 porque eu já vinha de diretor, eu já vinha da fundação. Mas um elemento novo, ele podia ser de esquerda, mas ele tinha que declarar que não era comunista. Então era difícil, porque a ditadura do Getúlio foi mais pesada, mais reprimente do que a ditadura militar de 64, muito mais. Depois, com a vinda do João Goulart para o governo e tal, a coisa foi amainando um pouco. E ela se abriu bem, a política sindical abriu bem mesmo com a eleição do Juscelino Kubitschek, que todos nós apoiamos também. Com a eleição do Juscelino, com o governo Juscelino, aí sim, aí as liberdades democráticas no Brasil se abriram. Pode continuar. Sr. Vitório, pouco antes do golpe de 64, alguns diretores foram ao Rio de Janeiro, os diretores do sindicato foram ao Rio. O senhor se lembra qual o motivo dessa viagem ao Rio, já que Rio de Janeiro não fazia parte da base sindical? Não, mas nós íamos ao Rio porque sabe, até a mudança do governo para Brasília, todos os congressos sindicais, reuniões sindicais, debate, encontros sindicais, todos esses movimentos sindicais eram concentrados no Rio de Janeiro. Então a gente ia para o Rio mesmo, por exemplo, no Congresso Sindical de 58, né? Congresso Sindical de 58, quando foi restabelecida, ou melhor, restabelecida para algumas categorias, mas foi criada a aposentadoria. Então nós temos que ir para o Rio para discutir a aposentadoria. Os trabalhadores se reuniram no Rio, até se reuniram no IAPC, no Instituto de Aposentadoria dos Comerciários do Rio. Né? Então a gente ia para o Rio, volta e meia ia para o Rio. Depois tinha a federação nossa, funcionava no Rio também. E nós íamos para lá.
Sempre tinha reuniões, eleições, assembleia. Então essas viagens para o Rio eram constantes, como são agora para Brasília, em determinado momento. Qual o motivo alegado para a intervenção do sindicato em 1964? O senhor se lembra? Ah, meu velho, aí não tinha motivo. Aí não tinha motivo. Aí não tinha motivo nenhum. O motivo era a caça às bruxas, onde tinha um comunista no sindicato. Estava dado o motivo. Estava dado o motivo. E o senhor se lembra por que o José Caetano Neto foi escolhido interventor? Ele foi escolhido em 64. Isso, em 64. Não, isso foi a ditadura que escolheu. Sem alegar nada, não tem. O senhor nunca ficou sabendo por quê? Não, foi porque a diretoria legal caiu e a intervenção, o governo nomeava o interventor e nomeou o Zé Caetano Neto. Mas ele nem durou, ele saiu logo. Ficou um ano. Ele entrou Juraci. E o que aconteceu depois da intervenção? No sindicato? Ah, meu filho, eu não fui mais no sindicato. Voltei no sindicato agora. O senhor chegou a ser preso em 64? Mas não por questões sindicais. Em 64 eles tentaram me prender, mas eu consegui fugir. Consegui fugir. Por causa do partido? Não, eu em 64 era um problema sindical, né? É porque era tido como comunista, presidente do sindicato. Eu nem era o presidente em 64. Porque eu ganhei as eleições em 63, eu chefiei a chapa, comandei a chapa, encabecei a chapa, né? Mas eu não quis ficar na presidência, eu dei para um outro companheiro, Otávio Gomes. Mas assim mesmo, nós fomos perseguidos. E eu fugi. Otávio Gomes foi preso, mas ficou uns dias aí na cadeia e depois soltado. Foi por resistência, então o senhor não aceitava o golpe, o senhor tentou ir contra o golpe? Não, eu não me manifestei nada contra o golpe. Bastava o fato do dirigente de carceiro comunista ou ser apontado, dedado como comunista para que a polícia prendesse. Depois eu fui preso em 1970, isso por motivo político. Só pelo fato, pelo chamado delito de opinião, porque eu não tinha cometido crime nenhum. Inclusive eu estava trabalhando. Isso em 1970? 70. O senhor foi preso? Fui preso. Como é que foi essa prisão, senhor? A prisão? Como é que foi? Quais os motivos? Não tinha O que aconteceu? não tinha motivo. Eles prendiam um cidadão em São Paulo. Esse cidadão que era de Campinas, ele dizia, em Campinas tem o Vitório que é comunista. Pronto, era só isso. Eles vinham aí e prendiam. Isso em 70. Em 70 fui preso aqui no quartel outra vez. Quando eu saí, eu fiquei quase 4 meses preso em 70. Saí como liberdade condicional, menagem. E estava sob menagem, controlado pela polícia de Campinas, e o exército me prende aqui em novembro de 70. Aí o exército me prende. O exército quis dar o ar da graça dele também, quis mostrar serviço. Então era fácil me prender. Eu estava trabalhando, eles sabiam onde é que eu trabalhava, o Visconde do Ribeirão 308, e lá me prendiam. À toa. Tanto que eu fiquei lá uns 8, 9 dias, foi sorte. O senhor acha que depois do golpe de 64, as diretrizes do sindicato foram mudadas?
E em quê? Depois do golpe de 64, as direções sindicais, como eu falei, quase todas as direções sindicais, ou aquelas direções sindicais, que não eram poucas, que tinham um elemento comunista ou 2 elementos comunistas na direção, essas direções caíram e foram nomeados interventores para todas elas, né? Mas em que o senhor acha que mudou? O sindicato mudou depois de 64. O senhor tomasse como exemplo o sindicato dos enfermeiros, tá? O que esse sindicato mudou depois do golpe? Não, o sindicato dos enfermeiros, mas isso não é em consequência da sociedade ter crescido, né? A mudança da sociedade. Por exemplo, no meu tempo, Campinas tinha aí uns 10 hospitais, agora tem uns 20, né? A população de Campinas era, em 64, podia ter quanto? 200 mil habitantes, nem isso, 150 mil. Hoje tem 1.200.000. Então muda, conforme a população cresce, a sociedade vai crescer. Em termos qualitativos, por exemplo, durante a época em que o senhor foi presidente, teve uma movimentação política e o senhor fazia parte de um partido. O senhor acha que o presidente, o interventor, ele continua com essa política que o senhor desenvolveu no sindicato? Ou é diferente? Não, o interventor, como falei, o interventor era um homem de confiança do governo. Pelo menos que aparentava a confiança do governo, né? Agora, o presidente atual do Sindicato dos Enfermeiros é excelente. Esse presidente é um espetáculo. É um jovem de um dinamismo, é inteligente, organizador. O sindicato teve um crescimento de acho que de 1000%. Matéria de número de associados, de patrimônio e mesmo de organização, de organização. Só que ele não entrou no terreno da legalização dos profissionais. Mas ele tem razão, porque agora tem as escolas de enfermagem aí, então está cheio de escola de enfermagem, não vai por escola de enfermagem, né? Agora ele tem um trabalho de associativo, de reivindicação, assim, de lazer para a classe, tem colônia de férias, tem um sítio aí em Montemor, onde o sindicato mantém os seus associados, os sindicatos vão passar suas férias lá. Quer dizer, o sindicato agora está, vamos dizer, está com muita expressão. Agora, politicamente, ele também está atuando bem. Vê essa última greve aí. Essa última greve, que eu sou contra a greve de hospitais. Eu acho que o hospital não deve fazer greve. Mas, e quando a classe patronal é intransigente, tem que ir à greve. Foi o que ele fez agora. Ele tinha ganho esse aumento. E o tribunal tinha dado um aumento. Quer dizer, a Justiça do Trabalho deu o aumento. Agora os patrões temem não pagar o aumento. Então, o resultado é até ir à greve mesmo. E foi uma greve até vitoriosa. Seu Vitório, só retomando um pouquinho a história do sindicato, a gente percebeu o seguinte, que por volta de 64, entre 63 e 64, o Doraci, que foi o último interventor do sindicato, ele começa a ter uma militância sindical. Depois disso, ao golpe, depois do golpe, a primeira junta interventora atua no sindicato durante mais ou menos um ano,
Aí o Doraci vai para essa, ele é nomeado interventor. Após isso ele se desliga e se candidata com uma chapa única à presidência do sindicato. Né? Ele se candidata via eleição do sindicato. O que o senhor teria para dizer a respeito disso? Como é que o senhor vê o Doraci enquanto interventor, enquanto... Mas quando que ele... Eu não sabia que tinha se candidatado. Não, veja bem, ele assume o sindicato em 65 como interventor. Depois o que ocorre é que ele se desliga da diretoria do sindicato para se candidatar. Aí via eleição, né? E ele fica praticamente de 64 até 81 dentro do sindicato, até 84 dentro do sindicato. Como é que o senhor vê a atuação do Doraci dentro do sindicato, desde a entrada dele como interventor até essa... É como te falei, eu depois de 64 não voltei mais ao sindicato. Voltei só uma vez lá que o Doraci me chamou para acertar um negócio de seguro. Eu tinha feito um plano de seguro em grupo. E eu fui lá para desfazer isso aí, porque já não tinha mais razão de ser. E nunca mais voltei ao sindicato. Agora eu sei que ele adquiriu sede. Depois essa sede foi ampliada agora com esse novo presidente, é uma sede muito boa. Sei que ele adquiriu colônia de férias. Esse sítio aí de Barão de Montemor, não sei se foi na gestão dele, na gestão do outro. Agora, ele deu um avanço ao sindicato, mas aí se justifica. Aumentou a categoria, aumentou o número de trabalhadores de hospitais. Os hospitais aumentaram, a população aumentou. E, consequentemente, o número de associados aumentou. Aumentou consideravelmente a arrecadação sindical, porque os sindicatos criam, fazem, pintam e bordam a poder do dinheiro do imposto sindical. É o imposto sindical que engrandece o sindicato patrimonialmente. E o que eu sei do Doraci é que a gestão dele foi boa. Não sei se... Eu acho que foi boa. Foi boa porque o sindicato cresceu também na mão dele. Eu não sei mais nada dele. Eu nem sei por que ele deixou o sindicato. Nem sei por quê. Em 63, entre 60 e 63, o Brasil tinha 2 centrais sindicais. O sindicato participava de alguma delas? Não tinha central sindical nenhuma, filho. 63 não tinha, não. 63 tinha um tipo de CGT, mas não era reconhecida, não. Como é que chamava? Não tinha centrais sindicais, não. Tinha essas organizações sindicais de cúpula, mas não eram nem reconhecidas. Que eu me lembro, não. O sindicato não participava? Não. O sindicato participava do plenário sindical, dessa PAC, não sei se era pacto, tinha outro nome. Mas eles não eram reconhecidos. Agora sim, agora que as duas confederações ou federações, duas confederações são reconhecidas, são oficiais, mas antes não eram. Não tinha. Pois justamente que por nós queremos fundar a CGT em 49, que houve aquela barbúrdia lá no Congresso Sindical, que foi convocado pelo próprio governo, o Congresso Sindical. Mas quando aquela corrente esquerdista quis criar a Confederação Geral dos Trabalhadores, aí houve o rompimento, houve a divisão.